Olá, eu sou Marcelo Gonçalves, sou responsável pela gerência de contratos da Ultramic. E eu sou Lucas Magrini, responsável pela área de patrimônio da Ultramic. O objetivo desse vídeo é explicar e tirar dúvidas sobre o módulo de patrimônio da Ultramic. Vamos apresentar as normas, procedimentos e inovações criados pelo setor para realizar um melhor controle do patrimônio da Fundação. É importante reforçar que todas essas normas estão previstas no Decreto 45242 de 2009 e esse decreto regulamenta a gestão de material no âmbito do Estado de Minas Gerais. Antes de iniciarmos as orientações, é importante deixar claro que são bens patrimoniais. Então, os bens patrimoniais são todos aqueles bens com durabilidade maior ou igual a 2 anos, como, por exemplo, mesas, cadeiras, armários, ventiladores, microscópios, computadores, todos os equipamentos de laboratório, entre tantos outros. A boa gestão desses bens é de responsabilidade de todos e cabe a cada um zelar, guardar e conservar, conforme o princípio da eficiência da administração pública. Essa gestão patrimonial é realizada mediante o controle de cargas patrimoniais. As cargas patrimoniais são um conjunto de bens pertencentes a um determinado setor ou área da Ultramic. As cargas patrimoniais são registradas no Sistema de Administração de Material e Serviço, também conhecido como SIAD, e estão disponíveis no Sistema SEI. É importante destacar que é um servidor responsável por cada carga patrimonial. Esse servidor se responsabiliza por todos os bens presentes em seu setor de trabalho. O responsável pela carga patrimonial de um setor pode ser alguém que ocupe um cargo de confiança, de direção e também os servidores efetivos. Há também a possibilidade de serem os servidores designados, como professores, coordenadores ou do MGS. Nesse caso, o servidor será indicado como corresponsável. É sempre importante reforçar, quando há a substituição de um servidor responsável pelos bens, por exemplo, quando ele troca de setor, as cargas devem ser atualizadas para o nome do novo responsável. Essa tarefa é fundamental, pois os responsáveis pela carga patrimonial são imprescindíveis no processo de guarda e conservação dos bens públicos. As principais funções do servidor responsável pela carga patrimonial são: zelar pelos bens que estão sob sua responsabilidade, orientar aos usuários sobre guarda e conservação dos bens patrimoniais, comunicar imediatamente à gerência de contratos, setor de patrimônio, sobre qualquer ocorrência relacionada aos bens patrimoniais, como movimentação, extravio, avaria, etc., assinar o termo de responsabilidade dos bens sob sua guarda, solicitar a manutenção dos bens com mau funcionamento ou avaria, acompanhar os trabalhos das comissões de inventário. É importante reforçar que, em caso de extravio de um bem, o servidor responsável poderá ser responsabilizado mediante processo administrativo disciplinar por dano ao erário público. Para realizar a mudança da responsabilidade sobre a carga patrimonial, foi criado um documento chamado Nada Consta. Caso o servidor esteja saindo da Ultramic, ele deve preencher o documento, que será encaminhado pelo RH ao setor de patrimônio. Caso o servidor esteja mudando de setor internamente na Ultramic, ele deve encaminhar um memorando pelo sistema SEI com a carga patrimonial sob sua responsabilidade para o setor de patrimônio. A partir daí, o setor de patrimônio entrará em contato com a diretoria para definir um novo responsável pela carga. Uma informação importante para quem é responsável pela carga patrimonial: os bens devem, sempre que possível, coincidir com o local onde o servidor executa suas atividades. Assim, o controle sobre os bens poderá se dar de uma forma bem mais efetiva. Nenhum bem patrimonial deve ser retirado de um local sem o conhecimento ou autorização da chefia responsável, sob risco de responsabilização por qualquer tipo de extravio ou dano material.
Todas as movimentações devem ser registradas no SEI. Toda carga patrimonial da Ultramig tem um processo específico no SEI. Para requisitar ou retirar o bem de um setor, o servidor deve encaminhar um memorando via SEI para o setor de patrimônio solicitando a movimentação do bem. Este memorando tem que indicar o setor de origem, o setor de destino, a descrição do bem, o número de patrimônio. Após esse procedimento, o setor de patrimônio realiza a transferência do bem no SIAD e insere as informações de movimentação no processo SEI correspondente. Os bens patrimoniais que estejam inutilizados, devido ao seu estado de conservação ou que não atendam mais às necessidades da Ultramig, devem ser avaliados pelo setor de patrimônio, que dará a destinação apropriada. Para realizar a baixa, o responsável pela carga patrimonial, via memorando SEI, deve encaminhar a situação do item para o setor de patrimônio, que irá avaliar a possível baixa do bem. Todos na Ultramig devem tomar providências possíveis para que os bens possam ser zelados com eficiência. Caso tenha alguma dúvida sobre como proceder em relação a qualquer bem patrimonial, procure o setor de patrimônio. Estamos prontos para auxiliar a todos.